Boa tarde, né? Quase boa noite ainda, boa tarde no horário de verão, embora a chuva tenha tirado o nosso sol aí. Sou Paulo Renat, sou pesquisador do Instituto Beta Internet e Democracia, mestre e graduado em Direito aqui pela UNB, sou professor no UniCeub e há algum tempo pesquisador, né, nessa área de Direito e Tecnologia, entre outras áreas, e participei da elaboração do projeto coletivo, né, de elaboração do Marco Civil da Internet, lá nos idos de 2009 para 2010. E, enfim, dentre os vários temas polêmicos a respeito do Marco Civil, Sérgio, deixa eu aproveitar que você está com o computador aberto aí, dá uma busca aí, neutralidade de rede Eduardo Cunha. Qualquer imagem que aparecer, você coloca aí para ilustrar. Uma coisa que eu... que é uma coisa interessante de fazer um gancho com as diversas pontas soltas aí instigantes que o Sérgio Amadeu nos ofereceu. Pouca gente vai lembrar hoje, mas o Eduardo Cunha galvanizou uma influência ainda maior na internet. Essa terceira imagem aí, quando ele se colocou como o grande opositor do Marco Civil da Internet na tramitação na Câmara, né? E ele era o deputado, à época, representante, né? Era o chefe do PMDB no Congresso, na Câmara, e a gente tem uma questão muito sintomática ali naquela época, de você ter o governo tentando aprovar um projeto de lei. E aí a gente teve o escândalo do Snowden na época, então, quer dizer, acho que mais tecnologia e poder do que as revelações do Snowden não tem como. E, de repente, enfim, a Dilma vai fazer a fala dela na ONU, se estrutura para poder fazer a aprovação do Marco Civil, e esse processo é freado na Câmara, e talvez até estudiosos de direito hoje não lembrem, mas a gente nunca teve, na nossa história constitucional, que alguns já consideram morta, mas é outra discussão, a gente nunca teve um período da chamada urgência constitucional tão grande quanto o do Marco Civil. O que é isso de urgência constitucional? Bom, a gente tem o Legislativo funcionando, com os projetos de lei que saem da Câmara, saem do Senado, alguns que vão do Poder Judiciário, outros do Poder Executivo. O Poder Executivo pode falar, olha, de todos os projetos que eu mandei, esse aqui é prioritário. E ele pede a urgência constitucional, que quer dizer que a Câmara tem um tempo para analisar, se ela analisar para a Câmara, ela não funciona. Aí ela analisa, depois, se ela aprovar, vai para o Senado. O Senado, não analisando, também freia o funcionamento do Senado. Então, o Poder Executivo não força o projeto a ser aprovado, mas ele força o projeto a ser votado. Pois bem, o Marco Civil da Internet parou o funcionamento da Câmara de setembro de 2013 até março de 2014. A gente tem o período aí, de recesso, mas nunca houve um período tão longo em que, percebam, a Câmara não funcionou. A Câmara não pôde votar nenhum projeto de lei, a não ser os projetos de caráter constitucional, emenda constitucional, né, projeto de emenda constitucional ou outras medidas provisórias, a partir de uma interpretação criativa do Michel Temer, no sentido de que essas matérias não poderiam ser bloqueadas pela urgência constitucional. Nesse período, a Câmara continuou funcionando, estava todo mundo indo lá, recebendo os seus salários e vencimentos, mas nada foi aprovado nesse patamar de projeto de lei ordinário, nada. Por quê? Como que um projeto de lei trava o funcionamento da Câmara dos Deputados federal? Porque o Eduardo Cunha, na época, estava exigindo que não houvesse a garantia de neutralidade de rede. E aí a gente tem o poder tentando, não é frear a tecnologia, a gente tem o poder tentando estabelecer uma tecnologia que não coloque em risco o poder. Isso que o Sérgio Amadeu coloca da neutralidade de rede, ser um empecilho para essa concentração,
a gente conseguiu ver em diversas decisões que a gente vem acompanhando nos últimos anos, mas eu gostaria de frisar o seguinte: o Eduardo Cunha hoje é um personagem bem conhecido da nossa história política, mas não o foi quando a gente estava debatendo neutralidade de rede. Ele teve esse papel crucial no debate político, mas a notícia ela era dada só do jeito que interessava. Não foi amplamente dito que o Eduardo Cunha tinha um financiamento das empresas de telefonia, que ele estava angariando os votos de outros deputados contrários ao Marco Civil, prometendo a esses deputados financiamento de campanha por via das empresas de telefonia. Não teve esse aprofundamento na notícia. O que se falava do Marco Civil na época? Olha, é um projeto de lei, é um vespero, é um conjunto de vesperos, e ele não vai andar porque tem muitos interesses que podem ser prejudicados. Como que a gente conseguiu fazer o Marco Civil ser aprovado? A gente conseguiu, não. Como algumas das pessoas interessadas conseguiram que o Marco Civil foi aprovado? Rifando a parte de direito autoral. Falaram, Rede Globo, eu sei que vocês têm interesse nisso aqui, vamos fazer assim, a gente não pisa no calo de vocês com o direito autoral. Isso quer dizer que as novelas, o maravilhoso vídeo show, o Jornal Nacional, não vai estar circulando livremente pela internet com base no que ele está prometendo. Isso continua do mesmo jeito fechado que está lá na lei de direito autoral. Mas aí vocês ajudam a gente nisso aqui de neutralidade de rede, porque vocês não são donas de infraestrutura de telecomunicação. Vocês só produzem conteúdo. E se vocês ficarem na mão das empresas de telecomunicação, vocês vão perder muito dinheiro. Dito e feito. A então ministra da Cultura, Marta Suplicy, bancou essa alteração, que na verdade não foi ela que propôs, mas ela saiu como se ela tivesse proposto. O Molon costurou essa narrativa e, de repente, o Marco Civil passou a ser apoiado pela Rede Globo contra o Eduardo Cunha e a neutralidade de rede deixou de ser um obstáculo e o projeto foi aprovado. O que é essa neutralidade de rede que é tão importante assim? Não sei se vocês estão acompanhando a notícia, mas a AT&T está num processo de aquisição da Time Warner. Isso quer dizer que a maior empresa de telecom dos Estados Unidos vai passar a ser a dona de uma das maiores empresas de produção de conteúdo dos Estados Unidos, né? Obviamente, isso reflete no mercado mundial inteiro. Então, todos os filmes de super-heróis da DC, da Warner, o canal de TV da Warner, a CNN, enfim, um sem número de grandiosas empresas que a gente nem sabe que estão no mesmo guarda-chuva, vão passar, imagine, sei lá, a Vivo ou a TIM comprando a Rede Globo. É esse o nível, ou hoje em dia seria equivalente no Brasil, para usar um histórico, a Embratel, sei lá qual que é a consecutiva da Embratel, mas a ideia de que você tem uma empresa quase dinossáurica do ponto de vista da infraestrutura, a AT&T do século XIX, e ela está comprando a Time Warner. Isso quer dizer que, se ela quiser, ninguém vai conseguir assistir em casa filme nenhum da Netflix. Você só vai conseguir ver em casa os filmes da HBO Go. Que aí ele chega no seu computador até a sua casa. O da Netflix vai ficar com uma velocidade tão baixinha que você vai falar, não, deixa esse filme para lá, eu vou ver aqui esse outro seriado, esse outro filme, esse outro telejornal, porque esse telejornal aqui não funciona direito. Porque eles têm o poder de garantir que, pela estrutura, pelo cabo, só vai chegar o conteúdo dos seus parceiros. Para isso, o que eles têm que fazer? Controlar. Para fazer esse controle, eles não têm que ser neutros. Imagina que você fosse, hoje não, né? Há uns 10 anos, pedir uma pizza. Aí você liga para uma determinada telepizza, faz seu pedido, a empresa de telecom não interfere em nada de que pizza que você está pedindo. E se houver essa possibilidade de uma parceria? Aí você recebe na sua casa propaganda, olha, se você pedir pizza dessa aqui, vai ser mais barato para você, porque eles têm um convênio com a nossa empresa de telefonia. Você ia só ligar para aquela, né? Ou é grátis. Se você é nosso cliente, você ganha essa pizza ao ligar. Isso seria um colapso de mercados, uma concentração. A boa e velha venda casada. Boa e velha venda casada. A gente está falando de mercado. Mas não só a questão de mercado. Em 2003, depois renovado em 2005, um teórico norte-americano, né, o Tim Wu, ele
previu que, olha, na telefonia já é fácil, já é estabelecido pelo mercado que não pode ter esse colapso. A empresa que vende o serviço de telefone, ela não pode vender o serviço que trafega pelo telefone, que eram muito poucos, eram muito simples, mas isso estava estabelecido. E, inclusive, se eu ligar da Vivo para o Sérgio Amadeu, que tem um telefone da TIM, essa conexão tem que funcionar. Essas empresas têm que se esforçar para isso funcionar. Isso é uma ideia de que a rede não é inteligente para diferenciar. Acontece que hoje a gente trafega muito mais conteúdo do que usa a rede como meio de telefonia. Então, as empresas de telefonia, o mercado ele não pode só crescer, ele tem que todo ano crescer mais. A Apple agora tem um colapso, porque ela deixou de ganhar X milhões, e esse ano ela só ganhou 0,8 X milhões. Bilhões. Né? Continua gerando, mas ela não está crescendo mais. Também não pode crescer menos. Crescer menos também é prejudicial. Então, as empresas de telecom que não têm crescido mais, veem nessa fatia do conteúdo uma boa parte do dinheiro que, estão vendendo pizza no telefone dela. E ela não está ganhando nenhuma azeitona. Então, ela quer garantir essa venda. Então, o que ela pode fazer? Ela pode estabelecer esses acordos que a gente, como consumidor, não tem como controlar. Mas o que o tio 1 veio falar lá em 2003 foi, olha, isso é um problema real. As empresas que controlam a infraestrutura vão perceber, em pouco tempo, que elas vão estar perdendo dinheiro e que elas precisam ganhar dinheiro com conteúdo. O que a gente pode fazer? Tem a alternativa da tecnologia. Eventualmente, o mercado vai entender que essa opção é burra e o próprio mercado vai se controlar. Bom, nesse processo, a gente pode levar 2 meses ou 20 anos. Empresas vão quebrar, pessoas não vão acessar os serviços corretamente. Quer dizer, a gente não está falando de um sabão em pó que você compra, esse não lavou a minha roupa, da próxima vez eu compro outro sabão em pó. Né? A gente não troca de serviço de tecnologia com essa facilidade. Se você comprar um telefone celular que só te permite acessar, ou te permite acessar mais barato alguns sites, você não tem nem comparação com outro serviço. Então, ele pensou, do ponto de vista do mercado não vai dar certo, do ponto de vista tecnológico também a gente não tem como garantir que o código que vai ser descrito pelos programadores, o programador lá da Apple, ele vai ter o ideal de não construir um código fechado. Isso não se sustenta, porque o interesse econômico é capaz de superar isso. Então, ele falou, olha, infelizmente, o único jeito da gente tentar fazer isso é pelo direito. A política é um campo de disputa, por meio da legislação a gente pode estabelecer um marco de certo e errado. E ele cunha essa questão da neutralidade de rede a partir da discussão da banda larga, isso já em 2003, percebam a antecipação desse pensador, e ele coloca, por que neutralidade de rede? Por que isso é importante? Para a inovação. E aí você pensa, mas o que eu estou perdendo se eu não deixo haver inovação? Justamente, a gente não sabe. Literalmente, é aquela coisa de que a gente não sabe o que a gente está perdendo, porque ainda não existe. Né? Se é uma coisa preditiva, não é inovação. Eu não sei o que inovação vai ter. Mas a gente pode olhar para o passado e pensar o seguinte, quase todo mundo aqui deve ter o WhatsApp no telefone instalado. Tentem pensar se na época do Gtalk fosse de graça para você usar o Gtalk. Ou o ICQ. O ICQ é de graça, os outros aplicativos de comunicação são pagos. Ou você vai pagar um pouco a mais para usar esses, ou ele vai ser um pouco mais lento no seu telefone. O outro vai funcionar rapidão, mas o WhatsApp não vai funcionar tão bem. Quem teria o WhatsApp instalado no telefone? E a gente não ia nem saber o que o WhatsApp pode trazer de mais inovador com relação aos outros serviços, porque a gente não ia nem ter usado esse serviço. Ou o Facebook em relação ao Orkut. Vamos imaginar que a Google tivesse feito um acordo no Brasil com as teles e o Facebook fosse muito lento. A gente estaria usando o Orkut hoje ainda sem essa questão da inovação. E veja que a inovação, nesse sentido, não é necessariamente uma inovação para o bem ou para o mal, mas é simplesmente uma liberdade de a tecnologia poder se desenvolver para beneficiar quem é um novo entrante, pequeno, de concorrer. E aí hoje a gente vai gerando essa concentração que cada vez mais vai matando novos entrantes. Isso não vai prejudicar o Facebook, não vai prejudicar o Google, muito pelo contrário, vai prejudicar que, eventualmente, a gente possa ter algum serviço disruptivo brasileiro que possa concorrer com essas tecnologias. Isso tem impactos diretos na questão do poder. Por que a Microsoft, que está instalando um centro de transparência aqui no Brasil, e por que não é outra pequena? Por que a gente tem uma empresa nacional que está fazendo um acordo de provisão
de tecnologia no Brasil. Né? Parece que é para a gente esquecer que quando o Snowden fez as declarações, tem lá o íconezinho da Microsoft, de que eles fazem essa vigilância, fizeram essa vigilância. E aí eles têm um centro de transparência que vai dizer para o Estado, não, olha aqui o nosso código não está bisbilhotando nada. Ainda que isso possa vir a ser verdade, esse centro de transparência é restrito para os entes do governo. Como é que eu, da população, ou advogado, na condição que o Sérgio Amadeu me colocou, e eu não sou advogado, como a gente vai poder auditar isso? Como é que eu vou saber que o Estado brasileiro não tem um acordo com a Microsoft para me vigiar? Como eu vou saber isso? Isso passa não só pela questão do código, mas também pela questão da neutralidade, porque como que eu vou poder saber que o vídeo que eu estou tentando carregar não está funcionando porque é o site que é ruim e não a minha empresa de telecomunicação que está prejudicando o tráfego em relação àquele site? Bom, a neutralidade de rede hoje conta com diversas decisões no mundo inteiro. Teve uma grande briga nos Estados Unidos na correspondente à Anatel lá, a FCC, que ao final das contas entendeu que também para a telefonia móvel há regras de neutralidade que eram aplicáveis apenas à telefonia fixa. Então a FCC passou a ter esse poder de também exigir isso. No Canadá foi entendido que oferecer preços mais baratos para parceiros de conteúdo é uma violação dessa isenção que a infraestrutura tem que ter com relação aos conteúdos. Quer dizer, não é só variar a velocidade, a discussão das fast lanes, não é só a questão de cobrar mais caro para quem não é parceiro, mas também é o inverso, né, de cobrar mais barato para quem é parceiro. Isso também é uma violação. Pois bem, no Brasil a gente está aparentemente adiantado, porque a gente tem uma previsão em lei ordinária que diz que aqui é necessário se observar essa garantia de neutralidade de rede. Então, a nossa lei 12.965, já aí desde 2014, regulamentada no início desse ano, vem garantir, do ponto de vista do consumidor, certo? O consumidor tem que ter liberdade para escolher o serviço que ele quiser, independentemente de outro serviço que ele compre. Do ponto de vista da concorrência, também para o mercado, os pequenos têm que ter igualdade de condições para concorrer com os grandes. E do ponto de vista da inovação, isso está garantido no nosso artigo 9º do Marco Civil da Internet, que as empresas têm que observar a neutralidade de rede. Isso está escrito na lei, não é uma opinião, não é um entendimento jurídico, não é uma ideologia, é lei. Qualquer pessoa, não precisa ser muito afeta à tecnologia, sabe que tem empresa de telefonia oferecendo Twitter de graça, WhatsApp de graça, Facebook de graça. E aí? Quem vai ter o poder de exigir das empresas de telecom que cumpram a lei? A Anatel? Poderia ser. O Ministério Público? Poderia ser. O CAD? Poderia ser. Mas aí a gente tem que ter um poder político mesmo, uma disputa de poder entre quem tem poder e quem não tem, para exigir que a tecnologia não esteja a serviço de quem já tem poder. Certo? A gente deu um passo legal no âmbito da legislação. O direito não é só a lei. Né? Não basta garantir na Constituição Federal, sei lá, o processo eleitoral, isso não quer dizer que o resultado dele vai ser o da realidade. Isso não adianta garantir igualdade, salário, qualquer que seja o preceito normativo, ele precisa de realidade. Mas isso precisa de significado, né? Isso precisa de ter um sentido. As pessoas, quando ouvem falar em neutralidade de rede, elas têm que saber o que significa neutralidade de rede, para quando virem uma prática comercial que fere a neutralidade de rede, elas se sentirem prejudicadas. E a gente não consegue esse significado, inclusive porque os debates não existem. Os debates sobre neutralidade de rede não estão sendo feitos na mídia, porque a mídia não tem interesse em discutir neutralidade de rede. O que a mídia tem interesse é de se valer da ausência da neutralidade de rede quando ela conseguir. Então, deixa isso quieto aí. Quando for proveniente, quando for benéfico, eu vou utilizar. Quando não for, não. Então, assim, o que eu posso falar para essa nossa pequena plateia, mas eventualmente para quem for ver isso depois, e eventualmente se a gente tiver a oportunidade de novos debates, é que cada pessoa aqui possa ter essa preocupação de entender
Que a neutralidade de rede não é só uma premissa de tecnologia ou uma premissa legal. Além de um comando normativo, ela é uma opção por manter aberta a possibilidade tecnológica de inovação e a possibilidade mercadológica de competição e o direito do consumidor de escolher consumir o que ele quiser. Imagina que você ganhasse o dinheiro do seu patrão e ele falasse, olha, você só pode comer nesse restaurante. Pode comer quanto você quiser, vai ser até mais barato, mas tem que ser nessa rede de supermercados que você vai comprar. Está aqui o seu vale-refeição, mas você só pode comer nessa rede. Não, espera aí, o dinheiro é meu, se eu vou comer caviar, ainda que eu vá comer 10 gramas de caviar ou 10 quilos de arroz, sou eu que escolho. O dinheiro é meu e eu uso ele livremente. A neutralidade de rede te impede, como consumidor, de escolher se você vai gastar aqueles seus 10 mega em 1 segundo, baixando do parceiro, ou se para baixar esses mesmos 10 megas, você vai levar 10 minutos ou 1 hora de quem não for parceiro. São restrições que o poder vai colocar para a tecnologia para manter o poder. Não só o poder político, o poder informacional, o poder tecnológico. Desculpa terminar com esse tom negativo, mas se a gente tem alguma esperança de que ela está posta já na lei, a gente já tem um parâmetro a partir do qual a gente pode seguir. E isso, na democracia, não é pouca coisa. Obrigado.